Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de Química Orgânica. Dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre álcoois e éteres. Na verdade, dá continuidade, né? Que nós já falamos sobre nomenclatura de álcoois e éteres. E agora nós vamos falar sobre suas propriedades físicas e químicas e também de suas reações. Ok? Na última aula, nós falamos sobre as características gerais dos álcoois e dos éteres, certo? Apresentamos seus grupos funcionais, como a sua classificação. Também apresentamos como dar seu nome de acordo com a regra da IUPAC e o seu nomenclatura usual, certo? Demos alguns exemplos, como a cadeia principal, tanto de álcoois cíclicos quanto álcoois não cíclicos, o mesmo para éteres, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre suas características químicas e físicas, beleza? Vamos partir agora para as propriedades dos álcoois e éteres, propriedades físicas de álcoois e éteres, e também suas características reacionais. Mas, antes de iniciarmos, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para novas notificações, porque nós vamos publicar novos vídeos e é interessante você estar participando desse projeto de construir aulas na área de Química Orgânica. Beleza, gente? Qualquer dúvida, qualquer necessidade de um assunto específico, só é vocês colocarem na descrição do vídeo ou escrever qualquer coisa relacionada ao assunto que vocês desejam que eu fale. Beleza? Então vamos lá, né? Vamos começar nossa aula de hoje. Álcoois e éteres. Primeiramente eu vou falar sobre os éteres, suas características físicas, suas propriedades relacionadas à sua estrutura. Beleza? Só para lembrar, gente, todo éter ele é uma substância polar, certo? A sua substância é polar por quê? Porque sua molécula apresenta uma polaridade elevada devido à presença do oxigênio. E o oxigênio está numa disposição espacial angular. Essa disposição espacial angular do oxigênio permite que as moléculas de todos os éteres, lógico que tem as exceções, né, devido à presença de mais de um oxigênio, a tendência é de moléculas polares, ok? Então vamos lá. Por que é polar? Vamos pensar aqui uma estrutura de um éter. Vou pegar aqui o éter metílico. Vamos pegar o éter metílico aqui e explicar por que ele é polar. O éter metílico tem o oxigênio ligado a dois metis, certo? O oxigênio ele possui uma eletronegatividade maior do que o metil, o carbono em si. Então ele vai atrair o elétron com mais força. Então nós vamos ter um momento dipolar em direção ao oxigênio, de um lado e do outro. A partir desses dois vetores, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o vetor resultante diferente de zero. Então, significa que nós teremos um momento dipolar diferente de zero. Vou pegar de outra cor aqui, que o vermelho não deu muito certo. Vou pegar verde. Vou pegar mais grosso, né? Ih, tô ruim tô sem a coordenação motora mesmo, ó. Então, ó, o que acontece? Momento dipolar diferente de zero. Isso significa que o momento dipolar sendo diferente de zero, podemos caracterizar a molécula como polar, certo? Molécula polar. Qual é o tipo de interação principal existente entre os éteres? É dipolo ou dipolo permanente. São moléculas polares, ok? Então, partindo dessa ideia, desse entendimento de que todos os éteres são polares, vamos adotar que a interação principal existente entre os éteres é a dipolo ou dipolo permanente. Então, o que é que influencia a interação entre eles? O que é que aumenta ou diminui? O tamanho da molécula e a polaridade, ok? Vamos pegar aqui, ó. Vamos agora comparar as características da estrutura com seu ponto de ebulição, se aumenta ou não a interação intermolecular, ok? Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Éter dimetílico. O éter dimetílico tem ponto de ebulição menos 24,9. Isso significa que a interação de polo é forte, mas não tão forte o suficiente para essa molécula
se encontrar no estado líquido à temperatura ambiente, certo? Aumentei um pouco a cadeia, coloquei mais um carbono, esse ponto de ebulição aumenta para 10,8. Mesmo assim ainda não é líquido, mas há um aumento significativo no ponto de ebulição. Então esse aumento significativo é devido à massa. Aumento da cadeia, aumento da massa, consequentemente aumento do ponto de ebulição. Aumentando um pouco mais, colocando mais um carbono, nós vamos observar que aqui o ponto de ebulição saiu de 10,8 para 34. Então o éter dietílico já é líquido à temperatura ambiente. Então sua interação de polo já possibilita que essa molécula se encontre no estado líquido à temperatura ambiente. Beleza? Então o éter dietílico ele é uma molécula no estado, ou é uma substância líquida à temperatura ambiente. Beleza? Vamos lá. Se aumentar ainda mais um pouco a cadeia, botar com 6 carbonos, né, o éter dipropílico, aumenta também o ponto de ebulição. Pronto, ó, mesma coisa. Então podemos dizer que quanto maior a massa molecular, maior o ponto de ebulição. Então se eu analisar agora duas moléculas com massas iguais, o que é que vai acontecer? Será que o ponto de ebulição vai alterar? Vamos analisar aqui então o éter propílico e o éter diisopropílico. Observe que os dois têm a mesma massa, propílico e diisopropílico. O que é que diferencia um do outro? Vamos analisar a sua estrutura. Vamos analisar a estrutura do éter diisopropílico e o éter dipropílico. Vamos lá. O éter diisopropílico, o que é que nós temos? O diiso, vou fazer primeiro o diiso. Eu tenho uma estrutura na qual o oxigênio está ligado a 2 carbonos secundários, certo? Então, os 2 carbonos, no caso aqui, são secundários, ó. Já analisando o éter dipropílico, nós não temos o oxigênio ligado a 2 átomos de carbono secundário, e sim a 2 átomos de carbono terciário, certo? Terciário o quê? Primário. Então essa característica diferencia totalmente a estrutura. Porque esse aqui tem um ponto de ebulição, olha só para lembrar. Ponto de ebulição aqui de 90,5 68. Só para a gente anotar aqui, porque não vou gravar isso. 90 e aqui 68. Aproximadamente 90 graus Celsius, não é isso? 90,5. Mas o 5 é pouco demais. 90,5. Então, ó, 90, diferença de 90 para 68, só porque esse está ligado ao carbono primário e o de cá está ligado ao carbono secundário. Só que tem outro detalhe. Se nós formos analisar a cadeia principal, a nomenclatura desse éter, ele pode ser o que, ó? Existe uma ramificação nessa estrutura, a cadeia principal, e aqui são ramificações, certo? Então, isso aqui é caracterizado como ramificação na estrutura. Lógico que a gente dá o nome, na estrutura nós analisamos como isopropil, mas entraria como carbono de cadeia lateral, ou seja, de ramificação. Neste caso eu tenho um éter mais ramificado ou menos, mais compacto, digamos assim. O fato de o éter estar mais compacto torna ele com a interação menor. Já o éter mais disperso, com a cadeia mais longa, ele tem uma interação mais intensa. Por quê? Porque quando esse éter vai se interagir com outro éter, ele vai entrelaçar as moléculas, aumentando a interação também do tipo forças de London, certo? Então, ó, aqui nós vamos ter o entrelaçamento da molécula, facilita esse processo. A sobreposição, ó, a sobreposição de uma molécula sobre a outra. Podemos até representar dessa maneira, ó. Facilita o entendimento. Quando eu pego uma molécula
que ela tem a característica do diisopropílico, o que vai acontecer? Ó, olhe bem. A sobreposição, lógico que aqui eu estou fazendo uma representação simplória, ou seja, uma bem simples para o entendimento de vocês. A sobreposição dele aqui é menor. Então não há aquele entrelaçamento entre as moléculas, possibilitando uma maior interação. Então aqui a interação é muito mais forte, por isso que o ponto de ebulição é maior. Aqui a interação é menor, por isso que o ponto de ebulição é menor. Certo? Apesar das duas moléculas serem polares, aqui eu tenho uma molécula com maior. Aqui eu tenho uma molécula com maior interação e aqui com menor interação. Logo, o ponto de ebulição é maior e aqui o ponto de ebulição é menor. Beleza? Vamos lá. Outra característica que influencia o ponto de ebulição dos éteres. Vamos lá. Já vimos que o tamanho da molécula influencia. Segundo, vimos que há presença das ramificações ou uma molécula mais compacta. Isso faz com que o ponto de ebulição diminua por causa da interação ser também diminuída. Se eu analisar agora um diéter, vamos pegar aqui um diéter. Observe que esse aqui é um diéter que possui aproximadamente a massa de um éter com 4 carbonos. Lógico que tem um 16 ali a mais que é do oxigênio, mas com 4 carbonos. Vamos comparar ele com 4. Aqui, ó, é o caso do dietil. Ou éter dietílico, né? Ou dietil éter ou éter dietílico. Qual o ponto de ebulição? 34. Já esse camarada, que tem 2 oxigênios, tem um ponto de ebulição de quanto? De 83. Gente, 83. Observe que o ponto de ebulição é muito maior. Ah, mas aí eu estou comparando com a massa maior. Beleza, então vamos comparar aqui o diisopropílico. O isopropílico, ele tem 6 carbonos. Certo? 6 carbonos. Aqui eu só tenho 4 carbonos e 2 oxigênios. Aqui eu tenho 6 carbonos e 1 átomo de oxigênio. A ponto de ebulição dele é 68. Ele está com um ponto de ebulição muito próximo do dipropílico, 90,5. Então a presença de mais um oxigênio torna a molécula mais polar. Consequentemente, a molécula sendo mais polar, ela aumenta a sua interação do tipo dipolo-dipolo. Beleza? Moléculas com mais de um oxigênio, é um diéter, porém esse diéter ele é numa cadeia linear. Isso influencia por quê? Porque na cadeia retolinear ela não tem a ciclização, e essa ciclização não permite que um oxigênio anule o momento dipolar do outro, ok? Então se uma molécula estiver cíclica, é possível que um oxigênio anule o momento dipolar do outro. Então a presença de mais um oxigênio torna a molécula a interação muito mais forte. Se for uma cadeia cíclica, será que aumenta a interação? Sim, que facilita a sobreposição também. Observe que aqui tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então se compara ao de etílico, ponto de ebulição 34,6 e aqui o ponto de ebulição 65,4. Isso é diferenciado porque a cadeia é cíclica e a de cá não é cíclica. Se for uma cadeia cíclica com diéter também, são 4 carbonos, mesma coisa, só que o ponto de ebulição já aumentou, ó, comparado com o dimetoxetano, que é aqui, ó, com 83 graus Celsius. Aqui já é 101, beleza? E a presença do anel aromático também influencia? Influencia, porque o anel aromático ele tem estruturas de ressonância, consequentemente isso interfere no processo. E isso permite com que a interação seja mais forte. Aqui, ó, aumenta a polaridade, porque é um grupo doador, vai doar elétron para o anel, deixa o oxigênio mais positivo, atrai do metil mais fortemente, então essa molécula é mais polar. Consequentemente, ponto de ebulição maior também. Beleza? 7 carbonos. Com quem se compararia? Com o dibutílico. Qual o ponto de ebulição? 141. Enquanto que aqui deu quanto? Aqui deu 158. Beleza? Então, gente, o que influencia no ponto de ebulição dos éteres? Primeiro, o tamanho da cadeia. Segundo, presença de ramificação. Terceiro, presença de mais de um oxigênio, ou seja, formar diéteres. Presença do anel cíclico, ok? Presença de, no caso de mais de um oxigênio, anel cíclico. E se é anel aromático ou não, por causa das estruturas de ressonância.
Ah, isso vale para tudo? Vale sim, gente. Se aumenta a interação intermolecular, também aumenta a força de atração, consequentemente a possibilidade de aumentar a densidade é muito maior. O mesmo para ponto de fusão. Ok? E os álcoois? Mesma ideia. Os álcoois só tem uma diferença. Álcool, devido à presença da hidroxila, certo? Diferente dos éteres, o álcool ele realiza a ligação de hidrogênio. Então, o álcool ele não tem o dipolo como principal interação intermolecular. Ok? Ah, mas realiza dipolo? Realiza também, se é uma molécula polar. Vamos pegar como exemplo o álcool metílico. Se nós formos comparar, vou comparar aqui agora um éter com um álcool, certo? A gente vai diferenciar um do outro. O menor éter que nós encontramos naturalmente, ou o menor éter encontrado é o dimetílico, certo? Menor cadeia. O ponto de ebulição desse dimetílico é em torno de 24,9 graus Celsius negativo. Esse éter metílico é em torno de 64 graus Celsius. Observe que esse é líquido a temperatura ambiente e esse é um gás. Então, o simples fato da molécula ter um oxigênio ligado a um hidrogênio permite que ele faça a ligação de hidrogênio e isso aumenta a sua interação intermolecular, consequentemente, essa força de atração aumenta o ponto de ebulição. Então, por isso que álcoois geralmente têm pontos de ebulição maiores do que os éteres correspondentes. Beleza? Então, a gente já entendeu por que o álcool ele tem um ponto de ebulição maior do que os éteres. Então, o que influencia um álcool no outro, diferencia, melhor dizer, é a possibilidade dessa ligação de hidrogênio ser mais fraca ou mais forte. Quanto mais intensa essa ligação de hidrogênio, mais intensa a interação intermolecular dos álcoois, consequentemente mais forte essa interação e maior o ponto de ebulição. Beleza? Então, qual é a interação principal de álcoois? De álcoois é a ligação de hidrogênio. Beleza, então vamos lá. Álcool metílico, ponto de ebulição 64,7. Álcool etílico deu 78,3. Isso significa o quê? Que aumento da cadeia segue o mesmo padrão. Maior massa molecular, maior ponto de ebulição. Beleza, até aí a gente já entendeu. Quanto maior for a cadeia, maior o ponto de ebulição, porque aumenta a massa. Ah, mas vamos comparar agora a outra situação. Se eu pegar aqui agora o éter propílico e o éter o álcool propílico e o álcool isopropílico, há uma diferença entre um e outro. Qual é a diferença entre os dois álcools? Vamos comparar um com o outro aqui. Se eu pegar aqui o álcool propílico, e o álcool isopropílico. O que é que eu tenho aqui? Primeiro passo, primeira coisa que eu tenho. O álcool propílico, ele é uma hidroxila ligada a um álcool primário, ou seja, é um álcool primário. Lembra da classificação? Um álcool primário. Já aqui é um álcool secundário, porque a hidroxila está ligado a um álcool, um carbono secundário. Então, a diferença? Sim. Então, álcool primário, interação mais forte do que álcool secundário. Por isso que o ponto de ebulição deste é maior, do álcool primário, do que do álcool secundário. Certo? Então, sempre nós vamos ter o que? Essa diferença. Álcoois primários têm ponto de ebulição maiores do que álcoois secundários. Podemos observar isso no álcool propílico em relação ao isopropílico. Qual é o valor? 97,2 contra 82,3. 97 para o primário e 82,3 para o secundário. Vamos comparar aqui todos os álcoois butílicos. Ou seja, álcoois butílicos são aqueles que possuem 4 carbonos. Eu tenho o álcool butílico, isobutílico, secbutílico e tributílico. São aqueles que possuem ponto de ebulição diferentes por causa da natureza do álcool.
Eu tenho um álcool butílico, que é um álcool primário, que tem uma cadeia não ramificada. Ponto de ebulição 117,7. Já o álcool isobutílico também é uma cadeia de um álcool primário, porém uma cadeia ramificada. O que aconteceu com o ponto de ebulição? Diminuiu. Então a presença de uma ramificação diminui o ponto de ebulição, porque a interação segue o mesmo padrão. Menor sobreposição, então isso dificulta a interação intermolecular, tornando o álcool com interação mais fraca, então seu ponto de ebulição é menor. E se for um álcool secundário? Aí já vem novamente. Álcools secundários e terciários possuem interação mais fraca do que os álcools primários e primários. Consequentemente, o secundário, o que acontece com o ponto de ebulição dele é menor do que o primário, tanto ramificado quanto não ramificado. E o terciário é menor ainda. Então, álcools terciários têm ponto de ebulição menor do que álcools secundários, que tem menor do que álcools primários. Beleza? Então, gente, isso daqui é o que influencia um álcool. Ah, mas é só isso? Não. Vamos ver aqui outra situação diferente. Vamos pegar aqui, por exemplo, o álcool... Vamos pegar aqui álcool alílico, né? Vamos pegar aqui a diferenciar um do outro. O álcool insaturado e o álcool saturado. O álcool alílico, ele tem 1, 2, 3 carbonos. Já o álcool propílico também tem 3 carbonos. Ponto de ebulição do álcool propílico, 97,2. Do álcool alílico, 97. Observe que há uma diferença muito pequena da presença da ligação dupla. Então, a presença da ligação dupla influencia muito pouco em relação ao ponto de ebulição dos álcoois, ok? O que é que vai mais diferenciar isso aqui? É a presença de uma outra hidroxila. Observe que eu vou comparar agora, ó, o álcool etilenoglicol ou etano 1,2 eti2ol ou diol, na verdade, né? Deixa eu escrever o nome aqui para não confundir. Et 1,2 diol, certo? Esse aí vem an, porque só tem ligação simples, então fica etan 1,2 diol, ou simplesmente 1,2 etanodiol, certo? Mas o nome mais utilizado para ele é etilenoglicol, né? Que ele se torna um glicol pela presença de mais de uma hidroxila. O que acontece com esse álcool? Se nós formos analisar, ele tem 2 hidroxilas. 2 hidroxilas, apenas 2 carbonos. Então, 2 carbonos com 2 hidroxilas. Sua massa vai estar ali próxima do álcool propílico. Álcool propílico, ó, 3 carbonos e 1 hidroxila. Qual é o ponto de ebulição dele? 97. Já o etilenoglicol é 197. Por quê? Porque aumenta a força de interação devido à presença de mais uma hidroxila. Então a interação intermolecular entre eles é muito mais forte. Ok? Vamos pegar o glicerol, por exemplo, que é um triol. O que acontece com o ponto de ebulição? Vai para 290, gente. Então, quanto maior o número de hidroxilas, maior o ponto de ebulição. E se for um álcool cíclico, o que acontece? Vamos pegar aqui, ó, 5 carbonos cíclico. Ou seja, um pentanol, só que ciclopentanol. Pegar o álcool pentílico, o que acontece com a ebulição dele? 138. 138 do álcool. Deixa eu limpar aqui para facilitar a visualização. Então, ó, álcool pentílico, né? Tem 138 pontos de ebulição. E o álcool ciclopentanol, 140. Será que diferencia? Muito pouco. Certo? O hexano, álcool hexílico, 156, 161. É muito pouca a diferença. Certo? A diferença é muito pequena. Por quê? Porque o que influencia mais não é a sobreposição, e sim a presença ou não da hidroxila e se ela está livre ou não. Beleza, gente? Então, quanto maior o número de hidroxilas, ou mais facilmente ela fizer a interação intermolecular, mais intensa. Ah, mas existe... E a presença do anel aromático? Sim, aí já muda um pouco. Aqui, ó, 7 carbonos. Tem o álcool benzílico, né? Álcool benzílico
ponto de ebulição 205. E o álcool etílico, quanto é o ponto de ebulição? 176. Observe que a diferença já é maior. Então, a presença do anel aromático faz com que a interação do tipo ligação de hidrogênio no álcool benzílico seja muito mais intensa do que no álcool etílico. Beleza, gente? Então, essa aqui é as interações de álcoois e a sua influência nas propriedades físicas. Beleza? Então, entendendo isso agora, nós vamos falar mais sobre as características químicas dos álcoois. Beleza? Para não ficar um vídeo muito longo, vou encerrar aqui e fazer uma outra gravação agora das propriedades químicas. Valeu! Não deixe de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para as novas notificações. Valeu, gente!